Dupla Grenal. Patrocínio. Você sabia que o Dr. Eduardo da Kerbis Multiclínica é especialista em estética da face? Ligue 3716-1021. Liquidação de solares de Bianchi Ótica. Até 50% de desconto. WhatsApp 99997-7020. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812. RS Pneus e Serviços. Em frente a Neugebauer, na RS 130, em Arroio do Meio. WhatsApp 998040653. Vamos falar de dupla Grenal, 1h41. Moisés Eli está se aproximando, um jogo importante amanhã. Claro que o Grêmio tem um foco que nesse momento é sair da zona do rebaixamento, mas o Grêmio é muito tradicional em Copa do Brasil. E aí a gente não pode antecipar o que pode acontecer, né? Porque são duas grandes equipes. Exatamente. E, Felipe, no fim de semana, até existe uma diferença entre a preparação das duas equipes. O fim de semana passado do Grêmio foi de foco total no Campeonato Brasileiro. O Grêmio se focou completamente para vencer o Bahia e venceu. E o time do Flamengo, ele poupou praticamente todo mundo para enfrentar o Ceará. Até não ganhou o jogo, empatou. Teve uma base ali de alguns jogadores titulares que jogaram a partida, mas ele se foca completamente na Copa do Brasil. E o Filipão deixou isso muito claro no fim de semana, que o objetivo do Grêmio não pode ser outro nesse momento, que era justamente focar no Campeonato Brasileiro para sair da zona incômoda. E o presidente do Grêmio utilizou um termo até meio pejorativo, assim, pelo tamanho do Grêmio, né? Vamos entrar de sangue doce. Foi o que disse o presidente da sua entrevista coletiva. Então chamou a atenção a maneira como o Grêmio se anunciou para o confronto. O Grêmio deixou muito claro que o foco dele é no Campeonato Brasileiro e que a Copa do Brasil é aquela coisa assim, se a gente passar tá tudo certo, se a gente cair fora para o Flamengo também, o nosso foco não é esse. E daí a gente tem que fazer uma comparação, porque a era Renato terminou nessa temporada há bem pouco tempo. O Grêmio nunca priorizou o Campeonato Brasileiro e o Grêmio sempre priorizou as Copas. E nessa temporada um pouco diferente. Claro, pela necessidade. Se o Grêmio estivesse numa condição e numa situação melhor no Campeonato Brasileiro, o Grêmio estaria focado também, muito provavelmente e muito fortemente, na Copa do Brasil. As notícias, elas são boas para o Grêmio, olhando para o elenco e olhando para o grupo de jogadores. Primeira situação, o Ferreira está retornando. Esse é um dado bem positivo. O Grêmio começa a ganhar um pouquinho mais de opções do meio para a frente. Então o Ferreira está voltando, vai ficar pelo menos no banco de reservas. Tem uma especulação de que o Ferreira pudesse começar a partida. Eu penso que não. Ferreira está fechando agora 4 semanas sem jogo. Eu acho que o Ferreira não começa a partida. O Grêmio tem as voltas do Wanderson, na lateral direita. O Jeromel foi poupado no fim de semana porque sentiu um desconforto, também está voltando. O Thiago Santos está voltando ao time do Grêmio. Então isso é muito importante. Esses jogadores não puderam jogar no fim de semana ou por problema de desconforto ou até mesmo de cartão. É um Grêmio bem mais completo na comparação com as outras partidas. Quem segue fora? O Thuram e o Maicon, os jogadores estão se recuperando, e o Juan. O Juan viajou para a Itália e até tem uma coisa agora que é curiosa, né? Já foi registrada e já foi registrado o contrato dele rescindido, isso já aparece no BID. Agora ele assina com o Sassuolo e será emprestado para o Grêmio até o final da temporada. Então muda um pouquinho a dinâmica da inscrição do jogador, que o contrato dele está rescindido, né, com o Grêmio, ele já assina com o Sassuolo e o Sassuolo empresta o jogador para o time gremista até o final do ano. E agora o tricolor aguarda o Campas, que é colombiano. Esse jogador ele trabalha no CT Luiz Carvalho desde a semana passada. Só que existe ainda uma questão burocrática que precisa ser alinhavada entre o Grêmio e o presidente. Me parece que agora está tudo ok, o presidente do Tolima. E o Grêmio corre contra o tempo para regularizar o jogador. O Grêmio conta muito com o Campas para o jogo contra o Corinthians. O Grêmio conta com ele para o jogo contra o Corinthians. Só que o Filipão... né? Sábado. O Filipão, Felipe, ele teria dito, mas nós temos que ter esse cara aqui para ele conhecer um pouquinho do clima, para se aclimatar e até para jogar pelo menos alguns minutos contra o Flamengo. E o jogador não está no BID ainda. Até às 7 horas ele pode ser inscrito. O Grêmio trabalha com uma hipótese
muito real de inscrição do jogador. Ele chegou já na quinta-feira, sexta-feira, né? Isso. E ele já treinou algum Ele dia chegou de quarta com os pra quinta. jogadores? É que ele não foi. É que assim, a gente não tem imagens dele treinando, mas a gente. Não, ele tá trabalhando. Tá trabalhando. Ele tá trabalhando, porque ele falou. não vazou, E não tem um vazou de- nada. Não, né? não vazou nada. E tem um detalhe interessante: se o Grêmio não inscrever o jogador hoje, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Até, Sim, às, ele tá fora. até às 7 horas, né? Até às 7 até às horas. 7. O Grêmio tem que inscrever ele hoje no BID para que ele possa jogar a Copa do Brasil. Saiu a lista dos convocados da seleção colombiana. Ele tá fora. Campas está fora e o Borja está convocado. O Campas está fora e é o Rueda o técnico, né? Isso, o Reinaldo Rueda. O Rueda na convocação ele deixou muito claro. O Campas só não foi convocado porque ele tá 20 dias sem jogar. Não tá jogando, né? E tá com essa situação indefinida, né? Sobre confrontos entre Grêmio e Renato Portaluppi, será o 7º confronto do Grêmio contra o técnico. Os outros encontros, o 2003 pela 6ª rodada do Brasileirão, Grêmio 0, Fluminense 1. Pelo Vasco, Grêmio 1, Vasco 2, em 2006, na 4ª rodada. 2006 também, 23ª rodada, Vasco 1, Grêmio 1. Até agora 2 derrotas e 1 empate para Renato Portaluppi. Aí o Grêmio ganha em 2007 pela 2ª rodada, 2-0 do Fluminense. Fluminense 1-1 em 2007 também pela 20ª rodada, por enquanto uma vitória. Grêmio 2-1 no Fluminense pela 5ª rodada do Brasileirão de 2008. O último jogo terminou com vitória do Grêmio. Vai para o 7º jogo, confronto entre Grêmio e Renato Portaluppi, Moisés. O Renato chegou a falar no fim de semana, na entrevista coletiva, que seria uma coisa estranha, né? E aí, Renato, vai enfrentar é estranho, pra mim é estranho, é diferente. E curiosamente, ele só encarou o Grêmio comandando times cariocas. Porque Exato. quando ele comandou o Atlético Paranaense, ele não enfrentou o Grêmio. Não enfrentou porque ele ficou pouco tempo lá e não cruzou com o Grêmio naquele momento, né? Porque ele sai do Grêmio e vai direto pro Atlético do Paraná em 2011. Mas é o reencontro agora do Grêmio com o Renato. Deixa eu cogitar aqui um provável Grêmio para o jogo de amanhã. Chapecó, Wanderson, Tonhão ou Jeromel. O Jeromel vai ser reavaliado, tá? A lista deve sair hoje à tarde, né, Amorim? Finalzinho Exato. da tarde. A lista deve ser divulgada no final da tarde É. junto com o BID, né? Exatamente, até para aguardar, quem sabe, o Campas. E também um anúncio oficial, porque vamos lembrar que o jogador não foi anunciado Não. oficialmente pelo Grêmio ainda. Não foi anunciado. Ele poderia ter sido anunciado no sábado, o Grêmio tinha programado isso para depois da partida contra o Bahia, mas como não tinha um acordo ainda com o presidente lá do Tolima, daí o Grêmio não anunciou o jogador oficialmente. Tonhão ou Jeromel, Chapecó, Wanderson, Tonhão ou Jeromel, Kahneman e Rafinha, Thiago Santos, Vila Sante e Lucas Silva, Douglas Costa, Alisson e Borja. O Alavés da Espanha fez uma proposta pelo Jean-Pierre. É uma proposta oficial, essa proposta está na mesa do presidente, seria uma proposta de uma temporada de empréstimo com opção de compra do jogador. O Grêmio, num primeiro momento, falou que não. O Filipão, inclusive, teria entrado em ação, ele teria dito, não, nós precisamos do Jean-Pierre aqui. O Grêmio tem contrato com ele até o final de 2023. Então tem essa proposta aí do Alavés. Eu, sinceramente... Só pagariam o salário inteiro do jogador? E eu acho, Filipinho, que foi oferecido $280 mil pelo empréstimo dele de uma temporada. Algo nesse sentido. E daí o Grêmio descartou. É que não vazou... O que é certo é que a informação é oficial. É uma proposta documentada entregue para o Grêmio. E o Grêmio disse que não, nesse momento não. E até parece que o Filipão teria pedido para o Romildo para não liberar o atleta. O Filipão conta muito com ele, mas curiosamente, né? Me ajudem, contra o Bahia ele não entrou. Não. Não, ele não entrou. E Ah, contra o Cuiabá ele entrou por necessidade. Ele até poderia ter entrado no jogo, né? Mas o Filipão optou inclusive pelo Jonathan Robert e não Exato. optou por ele. Não optou por ele. Então, mas o Filipão teria pedido também para que ele permanecesse. Essa proposta, ela chegou para o Grêmio, então, no primeiro momento, rechaçada. Lembrando, tem contrato até o final de 2023. Bom, vamos falar do Inter aqui. O Inter só joga no domingo. Ontem o Galhardo se despediu nas redes sociais. Ele disse, olha, até outro dia, quero voltar a defender o Internacional. Foi um pedido do Eduardo Cudê. 3 milhões e 100 mil reais é o que o Internacional vai faturar. Ele vai para lá para 10 meses. O contrato dele é até a metade do ano que vem. Então, são 10 meses de contrato com a equipe do Celta de Vigo. O Celta de Vigo... O contrato com o Inter é até quando? É até o final de 2022. Ah, então ele fica nesse prazo, então. Ele pode sair de graça, por exemplo. É. Na metade do ano que vem. Ele teria que cumprir até o final, mas ele poderia sair de graça do Internacional. Informação que se tem é que até 2022, o contrato dele.
Teve um momento aí que o Internacional estava naquele processo de renovação, não sei se foi feito, pelo menos o Internacional não divulgou nada. Então o Galhardo está fora do Internacional. E o Papaléu, ele deu uma declaração, ele disse o seguinte: não temos carência em nenhum setor do grupo de jogadores. Recado tá dado, né, Filipinho? O Inter não vai contratar ninguém. Foi o mesmo recado que ele deu quando foi anunciado, né, como vice de futebol. Não, porque quando saiu o Galhardo, daí todo mundo... E aí, Papaléu, o Inter vai contratar? Não temos carência. Não vamos contratar. Deixou muito claro que o Internacional não vai para o mercado nesse momento. Para o domingo, Moisés e Paulo Vitor brigam pela posição na esquerda. Me parece que é a única dúvida. O mercado acho que vai ser mantido, viu? O mercado vai ser mantido como titular. E ontem, importante a gente falar para o ouvinte, não é uma negociação, é uma conversação inicial. Guerreiro e Lindoso. Os dois jogadores começaram a conversar com a direção colorada para um processo de renovação. Eu, sinceramente, estava bem pessimista, sim, até pela permanência dos dois jogadores. Mas, se a conversação começou e a direção do Inter está animada com a volta do Guerreiro, eu acho que daqui a pouco é um indício que o jogador tem alguma chance, ou uma boa chance, de permanecer no Internacional. É mais ou menos por aí. Nesta tarde de terça-feira, Filipinho. Vai ser uma semana cheia para o Grêmio e uma semana de novo cheia de trabalhos para o Internacional, que só volta a campo no fim de semana. Só passar aqui a situação do Campeonato Brasileiro, porque ontem nós tivemos o fechamento da rodada e foi bom para o Grêmio, né? Porque o Bragantino venceu o América e o Grêmio, com a vitória do sábado, ele conseguiu pular para a 17ª colocação e ali permaneceu. Então, pelo menos, né, de positivo, o Grêmio está a uma posição de sair da zona do rebaixamento. Só que o Fluminense, com o empate de ontem, o Fluminense estava até vencendo o jogo, né? E aí no finalzinho o Atlético empatou. Vocês viram o jogo? Eu vi uma parte só. Ah, que jogo, hein? Que bola tá jogando o Atlético, hein, gente? Bonito de ver o Atlético jogar. Foi um bombardeio, vamos falar sério. Bola na trave. O time tá jogando por música. O Hulk tá jogando demais, né? Difícil tirar o brasileiro do Atlético esse ano. O Hulk tá jogando demais depois que tu, Moisés, e o Jaci falaram que ele não... Ele escuta a gente. Não, levaram pro vestiário. Pegaram a gravação, levaram pro vestiário. Não, é que assim, gente, com todo o Hulk hoje no futebol europeu, ele é um cara da intermediária. Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Não é um craque. Mas aqui ele é acima da média. Aqui ele é muito acima. Aqui ele é acima. O Hulk tem uma coisa, Felipe, que ela se sobrepõe aos demais. Ele fisicamente atropela os demais. Ele é muito forte, né? Ele é muito forte. E, Felipe, uma boa notícia ontem, nessa rodada. O Grêmio, no fim de semana, ganhando, ele sai da zona do rebaixamento, independente do que acontecer. Sabe por quê? Tem confronto direto Bahia e Fluminense. Bahia e Fluminense, né? Então, o Grêmio ganhar, ele sai da zona do rebaixamento. Claro, isso é certo. Não é uma tarefa fácil, o Corinthians está crescendo, né? Tu viu que o Corinthians quer o William agora. Tu vê, a gente estava falando de Corinthians. Corinthians é não deslanchava, ele é o sexto colocado, exatamente. Está na frente colocado do Inter, e fez proposta pelo William do Arsenal. E só quero saber o seguinte, né? Como é que vão pagar o salário? E o Roger Guedes tá indo pra lá também. Sim, parece que tá fechado. O Roger Guedes conseguiu a liberação do ex-Shandong Luneng, que agora mudou de nome, mas conseguiu a liberação e rescindiu o seu contrato, vai ser novo jogador do Corinthians. Agora, gente, com esses acréscimos aí do Corinthians, eu coloco o Corinthians como candidato muito sério a se classificar de forma direta para a Libertadores. Não tem como. Se tu tá com o Renato Augusto, tá com o Juliano, tá chegando o Roger Guedes, não tem o como Tem o Jô. Tem o Jô, tem o Gil, tem o Cássio, tem o Fagner. Tu não pode tirar o Corinthians, né? Pô, tem o Fábio Santos na esquerda. É bom esse time, né? Tu não pode tirar o Corinthians dessa briga aí. E vai ser uma briga boa, porque a gente tá falando do Fortaleza, por exemplo, e do Bragantino, que estão ali Bragantino metidos. ontem ganhou de novo. Né? E eles não tropeçam muito, né? Então eu acho que, pelo que tá se desenhando, eles vão brigar até o fim. O Fortaleza, Felipe, eu tenho muita dúvida porque ele é um elenco bom, mas não forte para briga direta. Eu acho um bom elenco, mas não é forte o elenco. O trabalho coletivo tá legal. Muito bom, né? Muito bom. Voivoda, né? Isso. Então... Voivoda chegou semana passada e já é o segundo técnico mais longevo do Brasil, eu acho. É o Guto, né? O mais. O Guto mais longevo do Campeonato Brasileiro. Ele pega agora, na próxima rodada, na segunda-feira, né? É o jogo que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro, pega o Cuiabá. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. E seria bom pro Grêmio, né? Exato. Segurar o Cuiabá, porque o Palmeiras atrapalhou um pouco a vida do Grêmio, né?
Se o Cuiabá não perde, o Cuiabá hoje estaria com 17 pontos. E aí o Grêmio ficaria numa condição bem boa, assim, daqui a pouco até com empate, né? Vamos só observar aqui, ó. O Cuiabá tem 4 vitórias, ó. Então o Grêmio se empatasse com o Corinthians, ele já poderia sair, né? Felipe, olha como essa vitória do Grêmio contra o Bahia, ela foi importante, eu já vou te explicar por quê. O São Paulo ganhou, o Juventude empatou, o Cuiabá ganhou, o Fluminense empatou. Olha só. Imagina se o Grêmio empata ou perde o jogo pro Bahia. Não, e aí o que a gente vinha falando, né? Porque não é só Bahia e Fluminense, por exemplo. Ó, o Juventude tem 20 pontos, o Grêmio tem 16, né? O Moisés disse, ó, começaria a abrir vantagem. Aí o Grêmio estaria com 13 hoje. Imagina só. Seria um desespero, né? Um problemaço. A situação já não estava boa. Deixa eu só trazer aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está falando, né? Uma hora vai... A gente já está chegando na penúltima rodada. Vai fechar o turno. Aí, né? Já fechar o turno. Sport e Chape jogam no sábado, às 5 da tarde. No sábado também, tem vários jogos sábados, né? Tem Santos e Flamengo. A rodada é maior parte dela no sábado, depois vai terminar só na segunda-feira. Às 19, né? Depois tem ainda Palmeiras e o Atlético Paranaense. O Grêmio que enfrenta a equipe do Corinthians. No domingo os jogos começam bem cedo, né? Porque às 11 horas nós já teremos o América enfrentando a equipe do Ceará. Deixa eu dar uma olhada na situação do Ceará aqui. 24 pontos, né? O Ceará é o 8º colocado. O Ju recebe o São Paulo, esse jogo às 4 da tarde. E ainda teremos o Atlético Goianiense encarando o Inter, 18h15. Domingo ainda, às 8h30, tem o Bragantino que enfrenta o Atlético Mineiro. São equipes que estão dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. E segunda-feira, então, 19 horas, tem Fluminense e Bahia. E o jogo que eu citei agora há pouco, Fortaleza e Cuiabá, eles fecham, então, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra situação positiva, né, Amorim, é que o Grêmio tem 16 jogos. Exato. E a grande maioria das equipes já com 17. Então, o Grêmio tem esse jogamento, só que, claro, né, é o Flamengo. Só que tudo depende também da condição que o Grêmio vai encontrar o Flamengo, né? Porque ele pode estar em meio a Libertadores, Copa do Brasil, exato. E a gente não sabe como é que o Grêmio vai estar também, porque a gente tem tem data marcada esse jogo? Qual? Esse Grêmio e Flamengo aí pelo Brasileiro? Não tem ainda, né? Não tem. Vai ser jogado mais pra frente. Vai ser jogado mais pra frente. E tem um detalhe, né, Felipinho? A questão importante é saber também como o Grêmio vai chegar, né? Porque a gente não sabe também com o futebol, a gente sabe do favoritismo do Flamengo, mas a gente sabe que o Inter fez 4-0 nesse Flamengo aí. Ou seja, a gente sabe que o favoritismo é do Flamengo, mas... isso até, de certa forma, é positivo pro Grêmio, né? Porque o Grêmio vai sem peso para esse confronto. A pressão é toda do Flamengo. Não, o torcedor, é uma das poucas vezes que eu vejo, assim, o torcedor de sangue frio, né? O torcedor tá querendo que o Grêmio caia fora da Copa do Brasil pra focar no brasileiro. Só que vamos combinar, né? Se daqui a pouco dá um acidente de percurso aí, o Grêmio vai com vantagem pro Maracanã, duvido muito algum torcedor não querer avançar, certeza. Né? Então, porque o Grêmio vai ter aquelas rodadas da Libertadores para dar uma respirada também, né? Sim. Então... Não, claro que vai ter isso aí, mas o Grêmio tem sim chance de passar pelo Flamengo. Agora, o favoritismo, a gente até pode falar mais sobre isso na segunda parte. O favoritismo é todo do Flamengo. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora, né? Na sequência aí, tá chegando o Independente Notícias. E na volta, nós vamos repercutir bastante a vitória do Lajadense. O Alviazul venceu a equipe do São Gabriel pelo placar de 1-0. E com isso tem 100% de aproveitamento. Fica numa condição muito boa a equipe do Lajadense. Agora é trabalhar a parte mental aí da rapaziada, né? Que tem um jogo importante em Santa Maria. O Lajadense já vai na quinta-feira para se preparar para esse duelo tão importante contra a equipe do Internacional de Santa Maria. O jogo é às 3 da tarde, sexta-feira, gente. Claro, tudo passa aqui pelo microfone da Rádio Independente. Nós já voltamos. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Vai pra toda obra! Agosto com os melhores produtos e preços é só na Eletrosul Ferramentas. Tupi Skill, 829 à vista. Lixadeira Treme Bosch GSS 140, 295 à vista. Kit Bosch com 41 peças de ferramentas, R$ 89,00 à vista. Alicates de corte bico G-Dori Red, R$ 24,00. E toda a linha de ferramentas G-Dori e EPIs. Vai pra toda obra! Presente ideal para o seu pai está na Eletrosul Ferramentas. Bairro Americano em Lajeado. Há 38 anos especialista em ferramentas.
Com foco na moda masculina, a Mepase também produz a linha feminina, infanto-juvenil, plus size e a linha de uniformes personalizados para a sua empresa da marca Rony, com a qualidade Mepase. Acesse o site mepase.com.br. Quem gosta de qualidade, veste Mepase. Mepase, a liberdade de vestir elegância. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Soluções para aumentar o rendimento do seu negócio. Ultra velocidade Vivo Fibra. A solução ideal para a sua empresa está aqui. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. Ligue 3729-8812. 27 de agosto é dia da psicóloga e do psicólogo. O tema das comemorações esse ano é Trilhas da Psicologia, múltiplas práticas pela vida. O que isso quer dizer? Que a psicologia é inclusiva e está a serviço de todas e todos. Sem restrições. Por isso celebramos a diversidade, a inclusão. Os diferentes estilos de vidas e pessoas. Afinal, a psicologia transforma vidas. Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio IMEC Supermercados, terça do feirão. A gente sabe do que você gosta. Espanha, Itália e Alemanha se comprometeram a ajudar ao menos 15 mil pessoas que temem ser vítimas dos talibãs a deixarem o Afeganistão e serem reassentadas nos Estados Unidos, conforme anunciou ontem o porta-voz do Departamento de Estado americano. O porta-voz não mencionou se haverá um limite de tempo para essa cooperação, nem especificou quantos refugiados serão retirados por cada país. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou otimista sobre a superação da pandemia no Brasil. Diante do calendário de vacinação pelo Ministério da Saúde, que prevê toda a população adulta vacinada com 2 doses até o fim de novembro, o chefe do executivo afirmou hoje esperar que em dezembro o país entre na fase de plena normalidade. Bolsonaro voltou a defender o uso facultativo de máscara na população, assim como é com a vacinação. Desde o início deste ano, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul já encaminhou ao Ministério Público e à Polícia Civil 47 denúncias de exercício ilegal da medicina no Estado. O número é quase 75% superior ao registrado no mesmo período de 2020, quando, entre janeiro e agosto, 27 pessoas foram denunciadas pela autarquia por realizarem atos médicos de forma ilegal. Segundo o CREMERS, o crescimento no número de denúncias é resultado do aprimoramento dos procedimentos do Conselho para coibir a prática, que coloca a população gaúcha em risco. 2 horas e 3 minutos, 16 graus e 2 décimos é a temperatura. No site do IMEC Supermercados, você compra de onde quiser e retira na loja da Matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. E ocorre hoje a 2ª edição do projeto Gabinete na Rua de Teutônia, no prédio da antiga escola da localidade, em frente à Associação Cultural da Linha Germano. A alteração do local foi definida na tarde de ontem, em função da reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia estar marcada para o mesmo dia na Associação Cultural da Linha Germano, a fim de facilitar o deslocamento dos moradores e também em função do tempo. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 3 horas. Um recado importante do IMEC Supermercados para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo, no Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pra pensar, para pra sentir cada gole, para pra valorizar. Água da Pedra,
sinta a água. O Dois Guris tem promoções diárias, do rancho àquela compra do dia a dia. Entrega o seu rancho e tem Vale Gás, açougue com cortes especiais para panela, para o espeto, padaria com pães fresquinhos e muitas delícias. Hortifruti com variedade e qualidade para a sua saúde. O Dois Guris é um mercado completo e agora sob nova direção. Mercado Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. O Centro Odontológico Andréa Nonemacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal para o seu sorriso. Com lâminas e lentes de porcelana, você terá uma mastigação mais segura e um sorriso mais harmônico. Com a doutora Andréa Nonemacher, tenha isto com um atendimento que cuida de você. Ligue 3729-5810. Centro Odontológico Andréa Nonemacher, no centro de Lajeado. Ah, que frio! Saia dessa fria com a Lagevale, contando com uma vasta linha de chuveiros e duchas eletrônicas da Zagonel à pronta entrega. Siga @Lagevale Materiais e chame no WhatsApp 998781685. As melhores condições e produtos para obras, reformas e construções em geral. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. Ofertas Atacadão, válidas até 30 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Farinha de trigo marinês 5 quilos, 13,95. Feijão preto Fritz Frida 1 quilo, 6,99. Macarrão Isabela Sêmola 500 gramas, 2,55. Leite condensado CCGL 395 gramas, 13,49. Atacadão, o lugar de comprar barato. Na BR 386, número 945, próximo ao Trevo de Estrela. Uma coleção cheia de elegância e sofisticação. Confira o lançamento da coleção Primavera-Verão Sempre Moda e se apaixone. Na Bento, 1156 em Lajeado. O app de delivery mais amado do Brasil está na sua cidade, não é, Gil? Chega de comida congelada, chega de lavar louça ou de cozinhar todo dia. É isso mesmo, agora o iFood tem mais restaurantes, variedades, ofertas e muito mais para você pedir seu prato preferido e pagar pelo app ou na entrega. Baixe o app agora e use o cupom NOVOS15 para ganhar R$15 de desconto no primeiro pedido. Vem pro iFood, o app de delivery mais amado do Brasil! iFood! Jogar futebol no final de semana te deixa com dor na coluna por toda a semana? Ficar sentado e levantar já não são coisas fáceis de você fazer? E quando a dor ciática chega, não deixa você descansar? Ajuste sua coluna com o quiropraxista Eduardo Barzotto e viva livre de queixas. Quiropraxista Eduardo Barzotto atende na Plena Espaço de Saúde, em Lajeado, em frente ao Tabelionato Klein. Agende já sua consulta, 99994-4057. Na Rádio Independente, Independente Esportes. São 2h09, nós estamos de volta com Independente Esportes, hoje novamente aqui do estúdio Lauro Matias Miller, né? Até porque ontem comandamos o programa diretamente do estádio Alviazul, onde o Lajadense venceu a equipe do São Gabriel pelo placar de 1-0, a gente vai falar bastante sobre essa vitória importante do Lajadense. Boa tarde. Boa tarde. Para Mercado Dois Guris, um mercado completo sob nova direção, entregamos o seu rancho, o Mercado Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. Eletrosul, manutenção e venda de ferramentas manuais e elétricas. Ligue 3714-3576, bairro Americano, em Lajeado. Eletrosul, há 38 anos, especialista em ferramentas. Brasrede, internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 é na Brasrede, a internet que funciona. Ligue agora 0800 644 3850. Lagevale Materiais de Construção, chuveiros e duchas eletrônicas da Zagonel, a pronta entrega, WhatsApp 99878-1685, nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado. Lagevale Materiais de Construção.
Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era, ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício, ligue 3716-1650. Realize o sonho do seu implantes e ou prótese dentária, coma e sorria com conforto e segurança, no centro de Lajeado. Ligue e fale com a doutora Andréia Nonenmacher no 3729-5810. São os parceiros do nosso Independente Esportes. Tá bem? Foi uma rodada do Campeonato Brasileiro onde a turma de baixo se deu melhor que a turma de cima, hein? O Grêmio venceu, o Cuiabá venceu, o Fluminense empatou com o líder. Só quem ficou atrás do Grêmio é que não se deu bem, né? O Sport e o América. Exatamente. E a ponta de cima ninguém ganhou. O Palmeiras perdeu. O Atlético empatou? O Palmeiras perdeu, o Atlético empatou. Só o Bragantino que venceu. O Atlético Mineiro também não foi pra frente, né? Quer dizer, então... O Flamengo não venceu? Não, empatou com o Ceará 1-1. 1-1. Nem o Flamengo. Mostrado da ponta de cima se deu mal. Só o Bragantino venceu. O Fortaleza empatou com o Juventude. Então foi... Aliás, a Juventude que tem pela frente São Paulo, né? Não tem nenhum adversário fora da curva, não. São Paulo Alfredo Jaconi, né? São Paulo também está dentro, mais ou menos, da grande maioria das equipes do futebol brasileiro. Com sérias dificuldades para poder encaixar. Juventude que, pela campanha que está fazendo, né, Jaci? Olha, eu creio que vai se manter na primeira divisão. Tem muita verdade, coisa ainda para rolar, né? Não, eu sei, Felipe, mas nós estamos terminando o turno. Sim. Já dá para tirar uma conclusão. A campanha é boa, assim, dentro da expectativa que nós estávamos criando, né? Porque o Juventude subiu agora, sem um investimento alto. Pelo contrário, o Juventude não é a questão eu acho que o investimento não atrapalhou o Juventude. O que atrapalhou o Juventude foi que ele está com o time encaixado e os jogadores vão embora. Mas é o que acontece com o time. E aí sobe, né? E aí tem que fazer. O goleador foi embora, tudo né? de novo. O Matheus Peixoto foi embora, chegou lá em um jogo já fez um gol no Metalístico. E ele tá jogando, sabe com quem? Com o atacante, o Jô, aquele que passou pelo Pelotas, pelo São José, um baixinho. Jogou no Cruzeiro. Jogou no Lajadense. Jogou no Cruzeiro. No Lajadense ele teve aqui. Ele teve aqui, né? Ele tá lá? Pra jogar a Série 31 anos tá lá no Metalístico. Então, na reta final é que deu certo. Eu queria elogiar o atacante de Juventude, já não dá mais para elogiar, né? Se até o Jô tá fazendo festinha lá, tá bem na foto. Maravilha. O Jô é o camisa 9 e o Matheus Peixoto é o 11. Tava olhando aqui, o São Paulo também tá na Copa do Brasil, né? Tá, e o Atlético Mineiro também. Aí pode acontecer uma preservação, talvez, contra o Juventude. E tem um risco do jogo do Grêmio com o Atlético Mineiro ser adiado. Esse jogo seria no dia 5 de setembro. Pelas convocações? Pelas convocações. Pela convocação do Arana. A CBF, pelas convocações da seleção brasileira, pode adiar as partidas. O Guerreiro, que foi convocado pela seleção do Peru, o Inter não vai ter o seu jogo adiado. Até porque a CBF não vai trabalhar em nome dos outros. E o Flamengo, que tem vários jogadores. O Flamengo vai ter o seu jogo adiado. Tem o Arrascaeta, sim, né? Mas ele tem Gabigol, tem... Mas daí o Flamengo é certo que não vai jogar. Conta o jogo do Grêmio com o Flamengo pela Copa do Brasil e todos os outros jogos da Gabigol Copa foi chamado agora? Você analisa o seguinte, os dirigentes, se a CBF não faz isso, eles vão para o microfone e botam a boca no mundo de que a CBF está insensível e coisa parecida. Sabe o que eles vão fazer ali adiante? Eles vão meter o pau de novo na CBF, que é muito jogo. É um em cima do outro, porque tem que recuperar os jogos que não foram realizados. Daí... o gozado é que eles ficam bravos com as decisões e não tem solução para sair dessa pendenga. Tu não joga agora, tu vai ter que acumular depois. Vai ter que jogar segunda, quinta e domingo, 3 jogos por semana. Quer dizer, não tem volta mais. Então, o que faz? Não adianta. Bom, então vamos nessa aí com uma semana importante, né, de Copa do Brasil, que tem os seguintes confrontos, ó. Amanhã tem às 19 horas Atlético Paranaense e Santos. O Grêmio enfrentando então às 21h30 o Flamengo. Mesmo horário para São Paulo e Fluminense. E na quinta tem Fluminense e Atlético. Os dois se enfrentaram ontem, né, pelo Campeonato Brasileiro e voltam a se enfrentar, só que desta vez pela Copa do Brasil. O Fluminense está quase na mesma situação do Grêmio. Se ele botar o pé com força na Copa do Brasil, ele pode ter problemas no Campeonato Brasileiro e ele está ali beirando a zona do rebaixamento.
Então, se ele não botar o pé, o torcedor... Se botar o torcedor... Então não adianta. Eu não sei o treinador não sabe o que fazer. É que amanhã também, você vai ver o caso do Grêmio, né? Tu vai ver a camisa do Flamengo do outro lado, tu vai querer jogar, né, Jacir? Não, e se tu for escalar... Não, exato. Então... Não tem como não. E aí tu vai ficar fora do jogo contra o Corinthians. Só pra gente confirmar os times que podem ter jogos adiados por conta dessa convocação da seleção brasileira. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro... Flamengo tem Everton Ribeiro. São 4 times já. Gabigol, 4 times. Só que aí afeta, são 4 times que tiveram convocações, 8 Aí os 4 ficam parados e os adversários também. Quer dizer, são 4 jogos e 8 clubes que ficam parados aí nessas rodadas aí que vão acontecer. E afeta o Grêmio porque o Atlético Mineiro teve o Arana e o Flamengo teve o Gabigol e o Everton Ribeiro. Acho que pro Grêmio eu te diria que uma seguradinha aí não vai fazer mal. Porque o Grêmio teve o Vila Sante e o Borja convocados. Não é nem por isso. O Grêmio tá precisando de uma semana para dar uma recuperada no jogador. Mas vai ter depois do jogo contra o Corinthians, vai ter uma semana. Não é para descanso, é para recuperar alguns jogadores que ainda estão entregue ao departamento médico, que estão saindo dele. Antes do jogo contra o Galo, o Grêmio vai ter essa semana, porque vai pegar o Flamengo, aí pega o Corinthians, aí tem uma semana. E aí enfrenta o Galo. Só que esse jogo do Galo pode ser adiado. Ou seja, a gente fica na expectativa da própria CBF. O Fluminense ontem fez um belo jogo, hein? Taticamente foi um time muito bem arrumado pelo Marcão. Marcão, né? E deu pouca brecha pro time do Atlético jogar. Tem gente aí que, aqui na rádio, um abraço pro Bruneto, que deve ter visto a melhora. É que na verdade aí tu coloca o seguinte, ó. Que o Roger, segundo ele, não o desgaste do Roger para mim não é no esquema. Não, também não. Não é no esquema. Eu acho que é na condução, eu não sei. Mas no Grêmio ele também ele se desgastou com os jogadores. Tem alguma coisa que empaca no meio do caminho lá com relação ao Roger. Porque não é possível que da segunda para terça o Fluminense descobriu que tinha um esquema show de bola e não era usado pelo técnico. Não tem. Com os mesmos jogadores. O Nenê estava brabo ontem? Não estava. Com o Roger ele estava, porque ontem ele ficou no banco. Depois ele entrou. Então, quer dizer, e ele ficou brabo sozinho ou ele levava alguém junto nessa brabeza aí? É difícil, né? É a mesma situação do Pedro. Pedro no Flamengo lá. O Pedro tá magoado com o Flamengo porque não foi para a Olimpíada, hein? Pode ter certeza disso. Ele não foi para a Olimpíada e foi usado alguns minutos nos jogos que ficaram por aqui. Eu acho que isso deve ter revoltado. Então, quer dizer, não me deixe jogar uma Olimpíada e aí me boto aos 40 minutos para jogar. Eu acho que o Flamengo não foi legal nesse. Eu sei que é o Flamengo que paga o salário, tudo, a gente sabe, mas com ele, né? Eu acho que Pedro, com o jogador, né? Ele teve merecimento para estar lá, né? Então é um negócio meio complicado, né? E não foi ainda, não foi na época do Renato, né? Não. Que foi o corte, né? Quer dizer, o Renato não interferiu, porque o Renato tinha, muito pelo contrário, os procedimentos dele no Grêmio era sempre aceitar e entender de que o jogador tinha que ir mesmo, né? Então, foi esse detalhe aí. Bom, eu tava olhando aqui, ó, o Atlético Paranaense, ele tem 4 derrotas seguidas no campeonato, hein? Esse aí começou a entrar em parafuso, A última foi contra o São Paulo em casa. Gol do Pablo. Foi isso? Foi. Gol do Pablo. Eu acho que é isso. Aliás, lei do ex, né? O Atlético perdeu nesse final de semana pro Corinthians. Não tem jogo né? aí que não tem a lei do ex, porque todo mundo já trocou de time 40 vezes. Teve gol do... Não foi o Corinthians que ganhou nesse final de semana? Foi, ganhou lá também. Gol do Rony, né? Também. Ganhou do Rony, ganhou lá também. Foi nesse final de semana aí. Fora de casa. Ganhou lá também. Aonde dificilmente alguém conseguia empatar. A Baixada já não está mais segurando a peteca. Não. E aí, até porque não tem torcida exatamente, também, né? Exatamente, eu chego lá. É a questão do torcedor. A dupla Grenal também padece disso. O Internacional, então, parece que os jogadores estão dentro do campo, né? Então... Bom, vamos falar um pouquinho da divisão de acesso, né, moçada? Até porque ontem o Lajadense teve uma vitória importante, venceu pelo placar de 1-0 o São Gabriel. O gol foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo pelo Ariel, que está numa fase boa, né? São 3 jogos e 3 gols marcados até aqui. É tudo que o Lajadense precisa, né? Um goleador. Atacante que faz um gol por jogo é fora da curva.
Seria uma média boa já se ele tivesse feito 1,5. Nós vamos cobrar também o do Ariel demais, né? Não, querendo jogo todo jogo. Ele tá dentro tá até acima da média. Tá gol por jogo. Tá acima também. E dos 3 gols, ele tem 6 pontos com o gol dele, né? Que foi 1-0 contra o Bagé e 1-0 contra o São Gabriel. E ele abriu o placar em Venâncio Aires. Ele não faz o 5º gol, ele faz o primeiro. Já sei quando a situação assim tá favorável, né? Pode até não ter uma grande partida, mas os 3 pontos aconteceram. O que o Lajadense precisa determinar e é urgente é dar pro técnico, eu sei que os jogadores estão lá, mas recuperar esse pessoal do departamento médico para ter mais alternativa, porque o problema do Lajadense é do meio para frente. Não é que, mas tá ganhando e é do meio para frente. Não, alternativas. O que acontece, por exemplo, é que tem jogadores que estão se desgastando demais nos jogos, porque não tem no banco uma solução para poder fazer a troca. Eu acho que o Ramon é um deles. Que dentro do que ele faz no esquema proposto pelo técnico, ele é muito importante nessa situação e ainda é um jogador que comparece lá na frente. Então precisa ter, de repente, uma solução um pouquinho melhor. De repente, olha, falta 15 minutos, vamos dar uma mexida para fazer diferente, coisa parecida. Ontem ficou evidente de que o banco de jogadores lá dentro da área não tinha, né? Não tinha o jogador da área no banco ontem. Tinha o Ariel e deu pra bola. E o Wender, que faz aquela função ali que também comparece. Mas no banco só tinha jogadores do meio para trás. Então, eu acho que o primeiro tempo ele não foi bom. O primeiro tempo. O Lajadense está passando por uma situação assim, ó. Eu quero que o torcedor entenda bem que não é nenhuma exigência para que tem que ficar melhor do que está. Não, tá bom demais, tá 100% de aproveitamento. Mas eu acho que os jogadores ainda estão ansiosos para fazer a bola andar e aí eles não estão dando o tempo necessário para colocar ela no pé do companheiro. Às vezes ele acelera e mete o pé com força nela. E tem algumas situações, Felipe, que quando o jogador pega, a escolha não é a correta. Ele em vez de simplificar, às vezes ele aumenta a distância, ele quer ir por um caminho que é maior até chegar ao adversário. Isso tudo é vontade de tu resolver. Se for, tá bom, vou fazer sozinho. Aconteceu isso em Venâncio, o Wender quis entrar com bola e tudo, poderia ter feito assistência. Ontem os passes eles não aconteceram como tinham que acontecer. Gostei desse Júlio César ontem, entrou bem no jogo. O Júlio tá se afirmando mais, né? Entrou bem contra o Guarani o também. O Júlio é interessante, porque ele chega para ser titular. É um jogador da confiança do Gelson, né? Passou por vários clubes com o Gelson. Claro, quando você tem uma lesão e de repente quem tá no teu lugar consegue dar conta do recado, tu tem que seguir o protocolo, certo, né? Não pode mexer, né? Pode mexer. Mas ontem ele já começou a cavocar de novo no lugarzinho, né? E aí ele conseguiu fazer a dinâmica do meio, por quê? Porque o Lajadense ontem não era jogo para 2 volantes. Tinha espaço no meio porque os volantes ficam na primeira linha de marcação. E foi a leitura que o Gelson fez. Que foi o Darlan e o Renan. Ficam os dois da mesma linha de marcação. E aí não tem o jogador um pouco mais adiantado para tirar esse espaço e propor o jogo. É que o jogo do próprio Luca e do Ramon em Venâncio e até são no primeiro mais de lado, né? E até no primeiro confronto aqui, eles acabaram rendendo. E tinha o Marquinhos, né? Que estava um pouco mais centralizado na primeira partida. Então, esses jogadores fizeram o time jogar, né? Agora, ontem, os espaços estavam reduzidos, lá se encontrou um pouco mais de dificuldade, e aí precisava desse segundo homem. Mas né? o espaço para o adversário estava grande. Sim. O Lajadense estava com dificuldade para ocupar o espaço, mas deu espaço para o adversário. O São Gabriel e o Grêmio Bagé, eles me pareceram times que até a intermediária eles conseguem jogar. E aí não tem situação de... A chance que o Bagé teve, qual é que foi? Nenhuma. Teve uma falta que foi da intermediária, que o goleiro defendeu em 2 tempos, o goleiro do Lajadense. E ontem... A chance que a gente coloca como chance para o São Gabriel foi a bola parada, que bateu no travessão. Teve uma muito boa no cabeceio que o Kevin salvou, né? Tava 0-0. Exato. Então, mais bola parada. Não é uma bola trabalhada para envolver o adversário. Mas eu acho que ela foi trabalhada essa, Jacir, porque eu me recordo que teve a movimentação, o jogador recebeu do lado esquerdo, ele faz o cruzamento,
E tá os dois zagueiros do Lajadense e ele no meio dos dois. E ele consegue antecipar e fazer o cabeceio. E o Lajadense tem o time do Lajadense é diferente, ele joga mais. Os atacantes, eles pisam mais na área, eles têm mais... são mais determinados. Às vezes, é aquilo que eu falei antes, eles aceleram um pouco para adiantar, para fazer a bola andar. E aí é muito rápido. O Renan, por exemplo, ele teve um prejuízo no jogo de ontem, justamente por isso. A bola foi muito enforcada para ele. Além dele não ter a característica de ser um jogador para fazer esse tipo de jogada, porque ele é de contenção, é jogador de marcação, e a bola era muito espichada. E aí isso prejudicou. E o próprio Lucas Giovanella também teve esse prejuízo nesse sentido. Quando a poeira baixou e a bola andou um pouquinho mais, e com o Júlio César entrando no meio, todo mundo surgiu um pouquinho melhor. Então essa é a situação. Mas obviamente que vai dizer assim, mas sempre... Não, é que a gente está vendo que a coisa está andando e pode melhorar. Por quê? Porque a gente trabalha em cima do que o grupo tem para dar. O grupo do Lajadense está numa situação muito boa. Claro que esses jogos aí vai haver um desgaste. Agora que a gente vai saber, além da observação dos adversários, serão dois adversários cascudos aí, né? Que estão chegando. Um é o Inter de Santa Maria e o outro é o Avenida. Que a gente sabe que sempre foi guerra. Sempre foi jogo duro. Mas o Lajadense sempre propôs o jogo contra os dois adversários. E o Avenida, tanto fora como em casa. E o Avenida também tem 100% de aproveitamento. É um time, eu acho que o Avenida está naquela situação de Avenida, Veranópolis. O Lajadense agora está se credenciando para isso. Eu acreditava muito no São Paulo do Rio Grande, mas já não dá para acreditar muito, né? Se bem que tem essa seguinte, né? Essa fase tu classifica, depois vai pro mata-mata. E muda tudo, né? E aí é outra história, é outra conversa. E aí é outro campeonato. Então, como que ficou em último na outra fase, ganhou 2 jogos, muito mal, achou, na verdade, 2 resultados. Mas mata-mata é outro campeonato. É outra situação. Muito diferente. A próxima rodada tem marcado para as Castanheiras, em Farroupilha, Brasil e Cruzeiro. Cruzeiro que teve uma vitória expressiva, né, contra o Tupi. Então, eu vou olhar aqui, o Cruzeiro tem 5 pontos, ainda não perdeu na competição, são 2 empates e 1 vitória. A equipe, o fato negativo desse lado aí é o Passo Fundo, né? O Passo Fundo tem 2 empates. E o investimento foi alto, uma derrota. E perdeu em casa ainda. E o investimento foi alto. E ele tem um jogo agora contra o Glória em Vacaria, que não é fácil, né? Vamos combinar que são jogos... Lá no Alto da Glória a gente já conhece, né, Felipe? Opa. A sorte que tem uma rampa lá que dá pra ficar embaixo ali. Se bem que agora não tem mais ninguém na arquibancada, tá tudo certo. Tá mais sossegado. Não pode nem ficar lá dentro também, né? Brasil de Farroupilha, então, e o Cruzeiro se enfrentam no dia 24. Dia 24 é o quê, Amorim? É hoje. 24 é hoje. É hoje? Tem jogo hoje? Tem jogo hoje. Olha aí. Que espetáculo, hein? Não pode estar certo isso aqui. 3 da tarde? É que esses times não jogaram no fim de semana. É verdade, claro. É que ontem eu tô confundindo. Ontem era segunda-feira, né? Então hoje já tem bola rolando, ó. 24, Brasil e Cruzeiro. Tava achando estranho mesmo. É hoje. Tem jogo todo dia da divisão de acesso, se tu for ver. Tupi e União. Tupi e União se enfrentam hoje também. Amanhã tem jogo às 3 da tarde, que é o Igrejinha que encara o Veranópolis e o Vacaria que enfrenta o Passo Fundo. Todos os jogos do grupo A, né? E os jogos do grupo, os jogos do grupo do Lajadense começam na quinta e terminam na sexta com o Lajadense em campo. Amanhã, na quinta, tem São Gabriel e São Paulo de Rio Grande. O Guarani de Venâncio, que encara a equipe do Grêmio Bagé, os jogos às 3 da tarde. E sexta-feira também às 3 da tarde. Tem jogo lá no Estrela d'Alva, em Bagé, o Guarani encarando a Avenida e o Inter de Santa Maria, que recebe o Clube Esportivo Lajadense. Os dois times que têm 100% de aproveitamento vão ter 2 adversários cascudos fora de casa. E confere para ver se a próxima rodada do Grupo A já não começa na sexta-feira, no sábado, aliás. Dia 28. Dia 28 tem 2 jogos. É sábado. Aí pula... No domingo o Lajadense joga na segunda. Não, tem um jogo no domingo só, que é na Pedra Moura. O Bagé e o São Gabriel, o jogo dos desesperados, né? É que o São Gabriel joga antes também, né? Joga. O Bagé também. Sim, os dois jogam antes. Então, o Bagé vem a Venâncio e o São Gabriel recebe o São Paulo. E o São Paulo também. Agora, se o Grêmio Bagé e o São Gabriel não somarem pontos nesses confrontos... O São Paulo tem uma vitória, né? São Paulo tem uma. E perdeu 2 jogos. Eu acho que essas equipes já dá para dizer que praticamente... E tem o Fernando Urnal, que foi volante aqui no Lajadense como goleador do time. 2 gols. Já começam a ficar pelo caminho essa turma aí, né? Isso aí. Vai ficar complicado. Classifica quantos? 4. Dos 8 classificam 4. Olha,
Tem gente aí que tá com a passada atrasada, hein? Tá, bastante. Tem muita coisa para acontecer, mas muita coisa. Para quem tem 9 já tá quase na metade do caminho. Em 3 jogos. Aí a gente vê que o Lajadense tá bem, né? Lajadense e a Avenida caminhando bem. O Lajadense tem algumas notícias importantes, né? Que é a possibilidade de contar com o Marquinhos já na sexta-feira, né? Pelo menos era essa expectativa nos bastidores ontem, a volta do Marquinhos. Já saiu no bid lá o novo contratado? Não? O Erisson, a questão é muito mais física agora do que questão de contrato, né? Porque ele tá carecendo um pouco mais de força física para poder encarar os jogos, mas vai ser um jogador também bem importante, né? Ontem o Lajadense não tinha, tinha só o Edmilson, que era um pouco mais agudo, assim, né? Mas é isso que eu falo, tem que ter uma alternativa um pouco melhor, ainda mais em casa, contra um time que não ganhou de ninguém, tu tem que ter, de repente, no banco, um pouquinho mais de poder de fogo em termos de ataque. Mas o departamento médico não tem culpa, né? Claro, o Maicon tá demorando um pouquinho para voltar, tomara que quando retorne ele consiga ter sequência, né? O Maicon tem também, além disso, tem tempo que parou, né? Há bastante tempo também parado. Mas é um leão. O bom do Maicon é... Ele é um leão. Tu te recordas em 2019? Em 2020 a gente não teve... Ele veio aqui, a gente não dava nada. Ele veio aqui se recuperar de um problema. Lá em Bento ele arrebentou com o esportivo. Arrebentou com o jogo, né? E fez jogos bem importantes, foi marcante aí pro Lajadense naquela etapa. Então ele tem muita força, né, Gessinho? Um jogador de muita força e inteligência para jogar. O Erisson ainda não tá no bid. Não, ainda não. Muito bem. Mas quem tá no bid é a Gabi. A Gabi tá no bid. Estamos aí. Já saiu, já tá confirmada para trazer as manchetes do Redação no Ar. O Link ganhou presente para amanhã e não quer vir no programa, tu viu? Vai ter a minha companhia no jogo contra o Flamengo. Acho que é por isso que ele não quer vir, tá? Amorim em dose dupla não dá, né? Vamos devagar. Vamos parar com esses porra, hein? E aí, Gabi, o que teremos para o programa de hoje? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês, para quem nos acompanha. Boa tarde, Gabi. No Redação no Ar, hoje a gente vai conversar com o secretário do Meio Ambiente aqui de Lajeado, Luiz Benoit. Ele vai falar sobre contratação de uma nova empresa para o recolhimento de lixo da cidade, construção de uma nova célula para o aterro sanitário e também compra de novas lixeiras para o município de Lajeado, além de outros assuntos envolvendo a pasta que ele administra. Também na reportagem, a Carol acompanha a Assembleia Virtual da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT, que hoje vai debater temas incluindo a privatização da Corsã, também outras informações, polícia, previsão do tempo, assuntos do momento e outros destaques daqui um pouco no Redação no Ar, comigo e com o Ricardo Sander. Muito bem, né? Então a Gabi e o Ricardo chegam na sequência aí com todas essas informações importantes. Isso aí, né, Oliveira? Pra mim tá bom. Tá bom? Tá tudo certo? Tá bom. Eu vou fazendo. Voltamos então com o futebol amanhã, claro, Copa do Brasil, tem o Grêmio contra o Flamengo. E não vai ter mais jogo em domingo, pelo jeito, né? Do Lajadense. O Lajadense joga agora sexta, joga na segunda e deve jogar já na semana que vem, na sexta de novo contra o Avenida. Deixa eu ver se tem data aqui, eu acho que não tem ainda, tem, mas né? vai ser o quinto ou sexta. Vamos ver se a sexta rodada já tem. Dia 3/9 às 11 da manhã. É sexta-feira. Dia 13/9 é sexta-feira que vem, da semana que vem. 11 da manhã. Vamos de novo então, né? Só que dessa vez é enlajado. Não, pra nós até vai ser bom, porque nós vamos ficar mais perto do almoço. Espetáculo aí. Uma coisa dele. Sábado tem a LAF, né? Contra o Guarani de Fumoso, jogo às 6 horas da tarde, tudo a partir das 5 horas aqui na Rádio Independente, a LAF brigando por mais uma vitória no Gauchão de Futsal. Muito bem, a todos que estiveram com a gente. Um abraço. Inclusive o Olho Vivo de Jacifredo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Pela parte que me toca, eu tô feliz. Na sequência tem o Redação no Ar e amanhã nós voltamos com mais Independente Esportes, que para repercutir, aí sim, o jogo importante do Grêmio contra o Flamengo, quartas de final da Copa do Brasil. A todos, uma ótima tarde. Na Rádio Independente, Independente